Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, gente, com muito carinho, mas com muito carinho mesmo. Mais uma pílula do nosso amado Evangelho, luz e paz sempre ao seu coração, sua vida, né? Alimentando e retroalimentando a sua esperança, a sua forma de viver. Hoje é quarta-feira, eu queria conversar com vocês a respeito da importância da gente jamais, em hipótese alguma, desistir daquilo que realmente nós acreditamos que vai nos fazer feliz. Principalmente se o que nós acreditamos que há de nos fazer felizes, né, for algo realmente conectado com o nosso eu sagrado, com as verdades profundas da vida e, consequentemente, vai ajudar a humanidade a crescer também. Bem, por que eu estou contando essas histórias para vocês? Histórias não contei ainda, né? Porque eu estou falando isso para vocês. Nos últimos dias, eu tenho lido, né, alguns depoimentos de vocês, ouvido alguns áudios que as pessoas mandam, que tem me tocado muito. Não que os outros não façam, né? Mas é interessante, tem histórias e histórias, e tem algumas histórias muito delicadas. Né? Tem muita gente, por exemplo, que compartilha pílula, e a pílula chega na hora exata. Tenta calcular o que significa isso, gente. A pílula chega na hora exata que uma pessoa está prestes a cometer suicídio. Né? Nas últimas semanas, nós recebemos vários feedbacks exatamente iguais a esses, que eu acabei de passar para você. Cada um, lógico, uma pessoa diferente, contextos e cidades diferentes, mas na mesma linha de raciocínio. E aí, me chamou a atenção porque em alguns deles eu ouvi o áudio da pessoa que ia se matar e deixou de se matar por causa de alguma coisa que ela escutou ali na pílula. Entende? Isso me tocou muito e me fez pensar numa série de coisas, sabe? Porque às vezes eu vou conversando com vocês aqui com muito carinho sempre, mas assim, eu não sei aonde vai chegar, concorda? Eu não sei. Eu imagino vocês aqui na minha frente, eu já disse isso, né? Tomando café, comendo um bolinho. Nem sei se você gosta de café e bolo. Mas enfim, eu imagino isso, né? Amigos, familiares conversando, né? Mas eu não sei aonde vai. Eu peço que Deus leve. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi em um dos depoimentos, quando uma senhora falava que ela não sabia se ela ia dar conta de continuar, que ela tinha nesse momento respirado, mas não sabia se ia dar conta de continuar. E naquele momento, mas foi tão forte isso para mim, meu olho encheu de lágrima e eu comecei a imaginar o que leva a gente a não dar conta de continuar? E a resposta é simples. É o momento em que você deixa de acreditar que a vida vale a pena porque você se desconectou do significado que a sua vida tem para você. Esse é o problema. Muitas vezes, meus amigos, por um ato de insanidade, um esquecimento, uma fraqueza, um problema qualquer que a gente traga, né, ou que a gente sinta, a gente pode desperdiçar uma encarnação inteira. Você tem noção do que isso significa? Vou te dar um exemplo simples. Ah, briguei com meu marido, peguei ele com outra. É lógico que é uma experiência terrível, não estou dizendo que isso é prazeroso, mas quantas pessoas vão pensar na loucura? Vou me matar. Entendeu? Ah, eu tenho um problema grave agora acontecendo financeiramente. E aí as pessoas de repente pensam: vou fazer uma loucura, vou matar o outro. Sabe quantas coisas acontecem nesse nível mesmo, né? De crueza que eu estou trazendo aqui essas descrições, porque a gente não está conectado com o nosso eu divino, meus amigos. Que a gente se esqueceu do que nós somos capazes de fazer na nossa vida. Então, a nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje quer te lembrar de quem você é filho, do que você é capaz. Nunca duvide de você. Isso é sério. Amanhã é sim um novo dia. Humberto de Campos nos conta uma história muito linda, né, na psicografia de Chico Xavier, de um rico industrial do Rio de Janeiro, que lá nos idos dos anos 1913, ele tinha uma indústria e estava toda endividada, absolutamente toda endividada. E ele cresceu, era trabalhador, aquela coisa toda, um trabalho, uma indústria de tecelagem. E de repente aconteceu que ele, né, ficou cheio de dívidas e se sentia envergonhado de sair nas ruas e aquela loucura toda, e mesmo tendo, né, uma esposa que eu amava, filhos e netos, ele comete a loucura do suicídio. Sabe o que aconteceu menos de uma semana depois? Houve uma ordem governamental que acabou beneficiando o setor de negócio no qual ele atuava, no qual iria existir praticamente uma anistia total para as dívidas que ele usou como justificativa para tirar sua vida. Imagina a cara dele, né? Eu falo isso com muito respeito. No mundo espiritual, quando descobriu que literalmente o suicídio não compensava, óbvio, mas o motivo pelo qual sequer duraria mais do que uma semana.
Você está entendendo o que eu quero dizer? Às vezes a gente faz escolhas completamente equivocadas, porque a gente se desconectou da nossa lucidez. Não faça isso. Não importa se você está doente, não importa se o seu corpo está com problema, não importa se você está triste ou chateado por alguma questão, acredite, vai passar. Porque, meus amigos, tudo passa. Literalmente, tudo passa. Tenta imaginar problemas gravíssimos que você vivia 30 anos atrás, alguns 12, 13. A maioria não lembra, vai ter que fazer esforço, vai ter que fazer conta para tentar recordar. Passa. E como passa? O que nós não podemos deixar passar é a nossa esperança, não é? A gente não pode deixar de se trabalhar da nossa reconexão com a presença de Deus nas nossas vidas, no aqui e agora, e claro, na reconstrução da nossa vida. Infelizmente, o lar se desfez, vamos reconstruí-lo na medida que for possível. O trabalho de agora não existe mais, vamos buscar um novo. Ah, o amigo que estava do meu lado já não está mais, vamos fazer novos amigos. Ah, eu não estou com saúde, vamos trabalhar uma alma saudável enquanto eu cuido para recuperar minha saúde física. O que não pode é a mente ficar no pessimismo, a mente vibrar na desistência, achando que a vida vai mudar. Não, não vai. A vida da gente só muda, meus amigos, quando nós mudamos internamente, não é verdade? Então que Deus, sempre Ele, né, te inspire nesse dia de hoje, para que você supere todos os tipos de pensamentos negativos, se reconecte com o poder extraordinário que você tem em você, e talvez nem saiba, nem lembre que tenha, para poder fazer a diferença, para renascer e fazer aquilo que você veio fazer nesse planeta, nessa terra, que é evoluir, ser um ser humano melhor, superando todos os problemas, inspirando as pessoas ao seu redor a fazer o mesmo. E lembre-se, você nunca está sozinho. Nunca você está sozinho. Nunca. Absolutamente nunca. Você pode fisicamente se sentir sozinho, mas espiritualmente ninguém jamais está solitário, né? E com uma prece e a oração sincera da alma, a gente sempre atrai amigos que nos amam muito e que estão ali velando por nós. Nunca se esqueça disso, tá bom? Amigos queridos, me contem, vocês assistiram ontem o Vida Leve? Pois é, Vida Leve de ontem, programa nosso no YouTube, falou sobre como lidar com a ansiedade. Aproveita, clica no link para você assistir, espero que vocês gostem, opinem, Vida Leve cada vez mais conquistando a audiência, né? A gente está muito contente com esse projeto. Hoje à noite, nossa segunda palestra beneficente em Belo Horizonte, minha amada BH, vamos trabalhar a beneficiar mais instituições de caridade, como na segunda, hein? Então, estou aguardando você que se inscreveu, não deixa de ir não, para você não bloquear a vaga de uma outra pessoa, não é justo, hein? Então, a gente está aguardando vocês, tá certo? E o desejo é esse, gente, que vocês aproveitem muito esse dia, nessa quarta, os próximos dias. Aguardamos vocês no nosso Prosperidade Plena. Já fez a sua inscrição? Tá chegando o dia, hein? Belo Horizonte, 31 de maio, 1 e 2 de junho. 3 dias para transformar a sua vida, trazer muita prosperidade, né? Desbloquear o que está te impedindo de crescer na medida do possível, é claro, mas nós vamos juntos fazer isso. Ou em São Paulo, 12, 13 e 14. Estamos aguardando por vocês com todo carinho. Fiquem com Deus, muita luz e muita paz, como sempre, e você já sabe, até breve! Até muito, gente, sem jamais se desconectar, hein? Sem perder a esperança. Até muito breve.